Então, a gente tem várias perguntas, eu vou pedir para... Nós vamos começar as perguntas da plateia e pedir que vocês sejam concisos, se possível, na resposta, para que dê tempo de a gente responder mais pessoas. Então, a primeira pergunta aqui, vou fazer para a Carol, para a Ana Carolina Cardoso. É uma pergunta da Chiara, Carol, sobre quanto tempo de abstinência você recomenda ou é recomendado na literatura, de abstinência de álcool para a realização da elastografia transitória. Acho que você também pode falar um pouquinho, Mônica, que você tem bastante experiência com isso. Não tem uma coisa, assim, um período estabelecido certo, né? A gente sabe que o álcool pode ter influência. Eu lembro de você, uma das primeiras pessoas que falava desse impacto do álcool, do consumo de álcool no resultado da elastografia. Não tem um período certo, assim, que o paciente tenha que seguir. Mas eu, no geral, costumo pedir para os pacientes voltarem 3, 4 meses para que a gente possa repetir e reavaliar esse resultado. A gente vê na literatura que lá dos primórdios da elastografia, desde 2005, 2007, já se falava de 3 a 5 dias. Tem um trabalho meio clássico que falava que, assim, 3 a 5 dias já cai drasticamente. Mas a gente ainda tem uma influência, como a Carol falou, mais tempo. Então, vou fazer mais uma pergunta. Obrigada, Carol. Foi ótima, rapidinho. E a pergunta eu vou fazer para o Dário, que é uma pergunta minha também, Dário. Na verdade, é da Rosamar Rezende, querida, que também tem uma super experiência em elastografia, bem. E a Rosa está perguntando, Dário, se além da hiperferritinemia, se a respiração do paciente, se ela tem a apneia ou não, se ela vai ter um impacto ou uma interferência no resultado do exame. Especificamente para a elastografia não tem muita interferência, porque a apneia feita pelo paciente é uma apneia muito curta, tá? Então, especificamente para a sequência de elastografia, tem pouca interferência, não é isso que vai causar o não sucesso técnico. Diferente, por exemplo, quando a gente vê fases pós-contraste, que você precisa ter uma apneia um pouco maior, a gente pode cansar, mas especificamente para elasto ou para avaliação da esteatose, não. Pouca interferência. Ótimo. Marcinha, continua aí, vamos fazer mais perguntas. Tá bom. Então, temos uma outra pergunta da doutora Maria Chiara. Ela pergunta, e acho que a Ana Carolina pode responder, se o valor do CAP, isoladamente, ele pode ser considerado como critério diagnóstico para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa pergunta é bem legal, Chiara, obrigada. Acho que é interessante. O CAP, ele tem, assim, hoje na literatura bastante volume de informação relacionando ele com os achados de síndrome metabólica, com os achados com a própria esteatose em si. Na verdade, eu não acho que nenhum paciente... A gente recebe, eventualmente, pacientes em que os colegas estão investigando, às vezes, elevação de transaminase e tudo, e que querem saber se efetivamente esse paciente tem esteatose, porque já foram submetidos, principalmente à ultrassonografia, e às vezes não foi detectada. A sensibilidade do CAP é maior para os graus maiores de esteatose moderada e acentuada. Ele também tem uma boa sensibilidade, tanto quanto o ultrassom, não é superior para a esteatose leve, mas ele tem uma sensibilidade boa. Ele isoladamente, eu acho que ele pode ajudar nesse sentido, mas eu sempre acho que o ideal é a gente ter a associação dos resultados. Mas, eventualmente, eu vejo valores de CAP, assim, bem no limite, e que a gente já diagnostica como esteatose leve, e, eventualmente, esse paciente veio como um resultado sem esteatose. Ana, queria que você comentasse um pouquinho, acho que se passou um pouco os dados da apresentação em relação à elastografia no hepatocarcinoma, né? Então, de que maneira, eu acho que queria te perguntar os pontos de corte, né? Os desfechos do hepatocarcinoma, algumas vezes pós-ressecção ou pós algum procedimento. Eu acho que a gente já tem dados na literatura para avaliar a recidiva do CHC pela elastografia, existem alguns estudos. Queria saber da tua experiência em relação a isso. Na verdade, assim, hoje essa aula foi um desafio, porque a gente tem um volume muito grande de informações, né? Assim, eu fiquei com medo, inclusive, dessa aula nesse sentido, porque... Vou falar uma coisa, você arrasou, porque... impressionada com a quantidade de coisa que você conseguiu falar nesse tempo. Em 15 minutos, né? Eu fiquei super estressada de colocar, e eu acho que às vezes quando a gente traz muita informação, fica realmente uma coisa difícil até das pessoas acompanharem. Me preocupei muito
questão dos pontos de corte, a gente tem muita informação em muitas doenças diferentes. Hoje, às vezes, você vai ler um artigo que fala de elastografia em paciente com pré-eclâmpsia, e você fala, caramba, cara, é um mundo, né? A Mônica, outro dia desse, mandou até um texto super legal falando de SOP. Então, eu acho que essas coisas, assim, têm saído muito, a gente tem um volume muito grande de informações, e com carcinoma hepatocelular não é diferente, ele faz parte dessas primeiras complicações que a gente via na elastografia, relacionado com resultados específicos de elastografia, e tem saído bastante coisa. Na prática, o que eu acho é que você tem resultados, quanto mais alto, maior o risco de você ter essas complicações todas, né? Presença de hipertensão porta com varizes, de ascite, de encefalopatia e também de carcinoma hepatocelular. E eu acho que você tem que realmente, quando você tem a partir de um determinado ponto, e o Baveno não é tão, às vezes, claro em relação a isso, mas eu acho que esses pacientes precisam, sim, talvez, serem screenados num período mais curto, com exames de ultrassonografia, tomografia, ressonância, com outros exames de imagem. Então, na prática, quando a gente vê resultados muito altos, acho que eu sempre sinalizo, procuro sinalizar ao médico que está pedindo, que é o responsável por aquele paciente, do risco maior, da incidência grande de complicações nesse grupo de pacientes. Perfeito, obrigada. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Se a doutora Denise, se ela já está utilizando a regra dos 4 pontos no seu laudo. Eu, na verdade, tinha ouvido essa aula que foi publicada agora com o Dr. Richard Barr, em novembro, e achei bastante interessante pela participação da professora Guadalupe, com essa experiência dela também em elastografia e doença hepática, né, crônica. Eu já estou bem mais confortável, sim, com essa regra do 4. E eu acho que a gente tem que validar isso. Tem em todos os equipamentos e acho que tem esperar um pouco mais, né? Esperar um pouco mais, mas eu acho bem coerente, bem interessante. Acho que facilita bastante, né, Denise? Sim. Cláudia, tem só mais uma perguntinha aqui, Ana Cláudia. No momento que a gente está atualmente querendo capilarizar a nossa linha de cuidado da doença hepática crônica, né, pela atenção básica, atenção secundária, eu queria que você comentasse o que você sugere, né, de mais fácil para fazer uma triagem desses pacientes com hepatopatia antes de encaminhar para o especialista, com os métodos bioquímicos. Nossa, excelente pergunta, Márcia, porque eu acho que ela vem muito de encontro às nossas necessidades de atenção primária mesmo, né? Que é onde o paciente chega, ele não chega no hepatologista de cara, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu penso que vários os guias internacionais e a própria SBH já recomenda isso, que a gente comece realmente com os marcadores bioquímicos, porque não tem elastografia na retenção primária, né? Sim. Pelo menos na grande maioria dos locais. Então, assim, associados. Então, você pode tentar o APRI e o FIB4, eu diria que para hepatite C, hepatite B, tá? E doença alcoólica também, eu acho que a gente está validando ainda, mas eu acho que a gente já tem bastante material para validar, para aceitar isso. E aí utilizar eles daquela forma, concordantes, negativos, você pode seguir esse paciente, inclusive com bioquímica mesmo, tá? Concordantes positivos já é o problema, porque aí já cai o valor preditivo positivo do teste. Então, esse paciente, provavelmente, ou você vai repetir, vai analisar se tem algum outro fator confundidor associado, mas é um paciente que você não pode esquecer dele, deixar ele sem segmento. E a zona cinza, sem dúvida alguma, esse paciente tem que ser encaminhado para o hepatologista, para atenção secundária, vamos dizer assim, porque ele vai precisar de um terceiro teste, eventualmente do método físico, enfim, ele vai precisar de um cuidado especial. E na doença hepática gordurosa não alcoólica, associar um desses 2 testes, aparentemente o FIB4 parece ser mais acurado do que o APRI para essa população, associado ao Nuffield Fibrosis Score. Então, assim, lá no aplicativo você coloca os dados rapidinho, já sai inclusive a combinação dos testes, que você, se estão concordantes negativos ou concordantes positivos, e o que está na zona cinza, eu acho que dá para manusear esse paciente na atenção básica nessas condições apenas.
Acho que esse é o desafio, né? Tirar esse conhecimento do nosso meio e colocar para fora, né? Perfeito. Além dos nossos muros. Eu acho que agora, dúvida. essa semana, a gente teve um avanço aí, né? De tentar colocar e lutar pela nosso PCDT da linha de cuidado. Eu fiquei bem feliz com isso. Mas obrigada. Sem dúvida. Mônica, com você. Agradeço. Eu vou aproveitar, acho que a gente fez todas as perguntas. Pessoal, vamos fazer mais perguntas e aproveitar que a gente ainda tem um tempinho com esses super especialistas aqui, né, nessa mesa. Mas eu vou aproveitar para perguntar para vocês, né, com relação a pergunta do CAP já foi feita aí, mas com relação aos fatores limitantes e, bom, uma pergunta que é sempre muito frequente, que a gente sempre discute muito, são duas, né? Uma sobre o FibroScan a elastografia pós-RVS para hepatite C, que eu acho que a Carol tentou ali colocar na aula dela um pouco, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir mais aqui, tem várias pessoas com muita experiência num tema que é difícil, a gente já tem alguns trabalhos mais modernos, mais novos aqui, que já tem algum tipo de parâmetro que a gente pode usar a elastografia ainda, então acho que a Carol podia falar um pouquinho disso, mas quem quiser complementar. E a outra pergunta que eu gostaria de deixar é com relação a fatores confundidores e exames que vocês pedem, isso, Betinho, eu acho super controverso, mas eu vou perguntar, se vocês no dia a dia de vocês pedem que os pacientes tragam algum exame para fazer antes, para você, na hora que você vê, depois que você faz a elastografia, você olha algum exame e você lauda sem olhar nada. Bom, vou começar, mas depois, que também, se alguém quiser falar, me interromper, não tem problema. Em relação realmente a essa questão da elastografia pós-RVS, é bem curioso, assim, logo no início, quando a gente começou a fazer, várias pessoas, a gente até já conversou sobre isso uma vez, Mônica, como as pessoas às vezes recebiam até mal o resultado, tipo, porque você coloca, a gente não tem como avaliar ainda essa questão da regressão, então, por favor, mantenha um screening. Acho que o que a gente vê quando faz elastografia, e talvez a Denise também veja isso fazendo elastografia pelo Sharewave, é que o paciente tem um ponto que é um point of no return, né? Se o paciente tem, às vezes, uma elastografia de 15 até 20, eu acho que, às vezes, ele cai muito e cai até para níveis muito baixos. Mas quando você vai fazer uma elastografia, o paciente tem um resultado de 30, 40, em que ele, obviamente, tem uma doença muito mais avançada. E então eu acho que a gente tem esse ponto de não retorno. O difícil é, obviamente, a gente biopsiar os pacientes pós-resposta virológica sustentada, né? A gente fica com essa questão ética de que se a gente tiver uma complicação num paciente que está curado e ele está fazendo uma biópsia hepática para que a gente possa estabelecer novos pontos de corte, a gente vai ter um problema efetivamente e muito complexo. Então, eu acho que a gente já tem uma ideia de que há uma redução dessa questão da fibrose perisinusoidal, mas, assim, pontos específicos determinados, a gente ainda tem esse fator limitante nesses pacientes. Obrigada, Ana. Mônica. Eu ia falar só que a gente tem, inclusive a Rosamar, que me mandou esse trabalho, e a gente tem falado bastante, a gente teve até uma reunião do ECO essa semana, falando que o delta, né, Carol? O delta, na verdade, é o que a gente valoriza mais. Então, da elastografia, a Denise está sentindo também que sim, que a elastografia pré-tratamento e pós-tratamento, a gente tem aí um aumento em 10% pelo menos durante esse acompanhamento. Esse é o paciente que a gente pode esperar que a coisa vai ficar feia, ou ele vai ter um carcinoma hepatocelular, ou ele vai evoluir na cirrose. E aquela pergunta que eu fiz para vocês dos exames, que o Betinho adora. Vocês pedem para o paciente trazer algum exame, ultrassom prévio, alguma coisa, e vocês olham depois que vocês fazem a elastografia de vocês antes de laudar, ou vocês fazem isso completamente às cegas? Oi, Mônica. Mônica, eu estou aqui no interior, né? E assim, o paciente não traz o exame, não tem jeito, apesar da orientação, ele não traz. E aí eu tento trabalhar com o resultado que eu estou encontrando, né, do paciente, e se eu estou na dúvida, se veio o resultado inesperado, eu faço porque eu faço por ultrassom, então eu faço ultrassom, eu não vejo nada que é compatível, eventualmente eu faço até o baço desse paciente, eu falo, não está batendo, eu entro em contato com o colega e converso, porque assim, eu tenho muito de endócrino aqui, exames de endócrino das cidades daqui perto, e assim,
eu entendo que ele não tem esse conhecimento, exatamente que a Márcia falou, né? A gente precisa divulgar esse entendimento para que as pessoas possam participar junto dessa interpretação. Mas eu ligo, eu vou atrás, eu explico que, olha, a colestase pode alterar, e altera mesmo na minha prática, e é isso que a gente vê. Com relação à RBS, assim, a gente fez um trabalho, foi bem no começo, nem publiquei, porque a gente não sabia o que era aquele negócio. Nós fizemos um trabalho aqui com a Milton, inclusive, Paris, SBH junto, e a gente viu, pós-RBS, assim, 60% dos pacientes realmente caem a elastografia. A gente não estava entendendo muito bem o que era aquilo, faz muito tempo, foi bem no começo dos DAs, e mais interessante que teve 12-15% dos pacientes que subiram, que aumentaram a elastografia. A gente não entendia o que era aquele negócio muito bem, e hoje a gente vai entendendo um pouco melhor que é um paciente de mais risco, né? O delta também é um dado interessante, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, sim, Mônica, a gente vê isso na prática, assim. Aí, essa mestranda é a Daniela Malta, e ela fez um trabalho que está submetido e que mostrava que tinha essa queda também, como a Ana acabou de falar, uma queda importante, mas a gente tinha um grupo de pacientes, a gente ainda analisou dados até da época do interferon, e principalmente os diabéticos, eles tinham um resultado que não caía muito, e que até no segmento aumentava, e que a gente sabe que são os pacientes que têm grande risco, até por doença hepática gordurosa associada, por tudo isso, de desenvolverem mais complicações. Então, também é um dado interessante. Acho que essa questão do delta, só para complementar, acho que a única questão que pega, eu acho que ela é bem interessante, mas eu ainda fico esperando sempre um pouquinho mais de informações a esse respeito para me apegar de verdade a isso, entendeu? A esse parâmetro. E, Denise, você que tem experiência com todos os métodos também, eu acho que várias pessoas também já fazem, acho que você, né, Carol, já está fazendo ultrassom também, elastografia. Queria que vocês comentassem na prática clínica que a gente, quando pegava os pacientes para fazer fibroscan de doença hepática gordurosa não alcoólica, os obesos, claro, é sempre mais difícil. E queria que ela comentasse um pouco dessa vivência com os diversos equipamentos, né? O que você nota nesse cenário da doença hepática gordurosa não alcoólica, que tem muita diferença técnica, que é primeiro, e também a diferença em relação à avaliação da fibrose. Eu acho que são vários pequenos detalhes aí nos diversos aparelhos, né? Eu não consigo deixar o ultrassom, mesmo fazendo FibroScan. E é muito interessante porque nós temos alguns pacientes, vários pacientes de hepatite B, pacientes cirróticos, e que têm tratados longo tempo, controlados, e que o aspecto do ultrassom é quase que normal. Mas ele é um fígado cirrótico, e o FibroScan dele é baixo. Então, tanto que a gente dá aula para o 4º ano, chamando a atenção dos parâmetros de superfície, borda, textura, e eu sempre digo que não é o método, é a clínica, porque a clínica é a soberana. Então, o operador, o método você tem que, teoricamente, poderia fazer com injeção às cegas, cientificamente também é uma alternativa, mas eu fico confortável, felizmente que eu não sou a última palavra, que os casos todos são discutidos em ambulatório e todos os outros resultados juntos, que finalizam ali o estadiamento, que finalizam a condição do paciente, a clínica, em tratamento, com resposta. Interessante, pacientes tratados, por exemplo, hepatite C, sem resposta, mas o FibroScan, muitos deles mais baixos. Então, de alguma forma, tem
sem uma interferência, o tratamento nesses pacientes. O NASH, os pacientes NALF, é um desafio. A gente tem um grupo grande fazendo FibroScan lá com a Cláudia Oliveira, e os detalhes da técnica do exame, que a Ana Carolina sabe, tem que ser bem rigoroso mesmo, com elastograma bom, mas muitas vezes você não consegue. Mesmo o ultrassom, às vezes, é impreciso, o fator da obesidade, tudo isso. E eu estou apostando, trabalhei um pouco com, na verdade, vi alguns casos com esse último aparelho da Siemens, do Sequoia, que é bastante interessante pelo AF nesses pacientes obesos. Mas é evidente que a gente sabe que todos os médicos têm os seus calcanhares de Aquiles e, felizmente, a clínica é soberana. Eu tenho um laudo que vocês sabem que é um histórico do paciente, então isso me dá também muito mais conforto. A gente faz o exame às cegas e depois a gente compara. Então, eu acho que esse laudo evolutivo é uma coisa que eu estimulo quem está fazendo, ajuda muito a compreensão melhor do paciente, para a gente que traz uma satisfação, já que a gente é complementar, né? Não sei se eu acho também, Denise, que é muito importante essa interação nossa com os radiologistas, né? Mas quando esse paciente está nos nossos ambulatórios, a gente já conhece ele. Então, a gente já consegue desconfiar de nós mesmos, daquele resultado, ou seja, a gente consegue ter o nosso paciente controle durante toda a evolução. Sim. Então, por isso que eu acho que a gente precisa realmente expandir esse conhecimento e para que essa nova geração aí de hepatologia domine todos esses métodos, né? Sim. E a gente possa se aproximar cada vez mais da radiologia, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Com o nosso colega da ressonância, que deu uma aula magnífica. Não é muito a nossa realidade do dia a dia no SUS, mas a gente sabe que quando a gente conta com essa ferramenta, Dário, ela é excelente, né? Para o doente e para nós também. Sem dúvida. Obrigada. A junção, né? Para mim, como radiologista, a primeira coisa que eu faço é ver os outros exames que o paciente tem. Exato. Né? Eu acho que exames bioquímicos, enfim, isso para mim muda muito. O meu laudo muda até, eventualmente, eu favoreço uma coisa ou outra dependendo da bioquímica, dependendo de biópsia, obviamente. Então, para mim é bem importante. Eu não vejo as cegas, não. Eu vejo imagem, mas sabendo também dos outros dados quando o paciente tem. Eu acho bem importante. Obrigada, Dário. Adorei que você falou isso, porque eu já levei bronca em muito lugar, porque eu peço, sim, para os pacientes trazerem. Eu não vejo antes de fazer meu exame de jeito nenhum, mas eu acho que a gente não vai deixar de soltar um laudo, mas a gente pode ligar para o médico que solicitou e a gente pode não enlouquecer um paciente com diagnóstico de F4, de cirrose hepática, né? Que a gente vai liberar com pontos de corte, e esse paciente pode enlouquecer. Eu costumo ligar para os colegas e conversar com eles antes de liberar o laudo. Às vezes, meu laudo, normalmente, eu saio na mesma hora, mas nesses casos eu dou um delayzinho e não vou mudar nada, só vou conversar com meu colega antes de liberar. E eu queria aproveitar também, Denise, para perguntar para você sobre se você tem experiência, né? Aproveitando que a gente falou de CAP, eu sou uma apaixonada pelo CAP, eu acho que o CAP me ajuda muito a errar menos, e aí eu peço para o Dário fazer a ressonância e me falar se o meu FibroScan está louco ou se o meu FibroScan está certo. A gente compara muito exame, eu peço muita ajuda para o pessoal, para ele, com relação a isso. Sou super grata, porque acho que ajuda a gente a acertar mais na prática no dia a dia. Mas, sobre os novos AFs, as novas elastografias baseadas em ultrassom, que tem essa ferramenta nova, esse software, né, que está tendo um resultado tão legal de codificação de gordura, semelhante ao nosso CAP da elastografia transitória do FibroScan, saber como é que, se você já tem experiência com isso, se você foi para o serviço e usou o aparelho, porque na Semana Brasileira, na Semana do Rio de Janeiro, né, no Elasto Rio esse ano, eu tive mais contato e fiquei impactada com a acurácia desses novos aparelhos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante.
Não, eu não acessei praticamente, eu li algumas coisas sobre isso, mas eu acho que a tecnologia, por isso que eu começo sempre a minha aula com a tecnologia disruptiva, ela rompe barreiras. Então, é a medicina tecnológica mesmo, na hepatologia, considerando que a clínica é soberana. Então, eu acho que vem sim. Eu ouvi falar de que está em alguns laboratórios, mas ainda não vi, não tive acesso, não. Mas eu acho que é uma questão de tempo isso tudo aí. Denise, tem uma pergunta da Rosamara aqui. Ela te pergunta sobre a avaliação da viscosidade, análise de dispersão para a predição de inflamação. Qual que é a sua opinião sobre essa avaliação? O futuro vai dizer aí, né? Mas eu acho, de fato, que você vê, o FibroScan, ele dá um valor alto na inflamação também, e não é a fibrose, é a inflamação. Então, a gente viu alguns casos na rejeição, pós-transplante, a gente está... Até na autoimune também, né? Na autoimune, sem quando... remissão. Mesmo nos casos agudos, a gente sabe que aumenta o valor de FibroScan. Então, por quê? Porque ele está lendo as duas coisas, a inflamação intersticial aí e a fibrose. Então, eu acho que é uma tecnologia que vai neutralizar a inflamação, aí vai ficar só a fibrose. A fibrose. É o que eu espero. Vamos ver. Tem que ser acessível, né? Vamos apertar a Berzigoto, que sabe os laboratórios. Gente, com relação à hiperferritinemia, ou também quando a gente tem alguma outra, mas principalmente o ferro, que a gente tem esse CAP alto, Carol, quer comentar sobre isso? Carol, até Marcinha também, né? Porque eu já falei demais, como sempre. Sobre essa possibilidade, quando você tem o CAP alto, e isso não é esteatose. E aí o Dário manda para a gente o laudo que tem uma sobrecarga férrica, isso sim, e que o paciente é cirrótico que não tem mais, aquilo que a gente está medindo não é mais esteatose, que acho que vocês três Mônica, pediam. O nosso chefe aqui está pedindo para encerrar, que já deu o nosso tempo. Ótimo, perfeito, chefe, valeu, falamos pra caramba. Agradecer a todos, agradecer ao chefe que a gente teve um tempão para discussão, agradecer a vocês todos, queridos, por essas maravilhosas apresentações. Eu acho que foi super gratificante e que acrescentou a todos nós, que temos essa experiência toda, mas todos juntos é muito melhor. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, gente. Obrigado Parabéns a todos. aí. Obrigado, parabéns. Obrigada.